Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo do outro lado do planeta. Estamos começando mais um Tá Ligado Cidadão, nesse mês de outubro, mês de homenagem ao nosso querido Taiguara, um dos artistas brasileiros mais censurado, mais perseguido pela ditadura militar. Então, nosso coração e o coração de todos junto ao nosso querido Taiguara. E eu recebo hoje o Manuel Gerson, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores, dos Trabalhadores do Judiciário Federal no estado de Pernambuco. Já estão aí preparando, medidas impopulares, medidas que não deram certo, que o povo rejeitou através de pressão popular no governo Temer, no governo Bolsonaro, e agora eles querem, com essa pseudo-maioria, né? Porque quando se souber quem é o futuro presidente, eles correm, né? Correm tudo para o lado daquele. Construir aí, através de medidas impopulares e inconstitucional, um Brasil que é o Brasil-Irã, né? Que é o que eles querem. Mas nós não vamos aceitar isso, e uma das medidas, uma das reformas aí, eu não sei se é reforma, cogitadas por eles, é a reforma administrativa, a tal PEC 32, que muda a Constituição Federal. Bom dia, Manuel Gerson. Bom dia, Ivan, bom dia a todos que nos assistem. Verdade, isso que você fala, né? A PEC 32, chamada assim reforma administrativa, já foi tentada aprovar, né, pelo governo em 2021, foi derrotado, né? Uma luta imensa da sociedade, vários sindicatos de várias categorias, municipais, estaduais, federais, outros entes da sociedade, usuários de serviços públicos, todos se uniram contra essa PEC. Essa PEC é terrível para a população e para os servidores e para os serviços públicos. Derrotado em 2021, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, agora reeleito, Arthur Lira, né, volta a falar em pautar novamente essa PEC e quer contar com essa maioria que ele imagina que tem no Congresso Nacional e já acena com a possibilidade maior de aprovação, caso reeleito, né, o presidente da República, Jair Bolsonaro, para voltar a pautar essa PEC e tentar aprovar num curto espaço de tempo até o fim do ano. Essa PEC, para a população saber, né, ela foi denunciada em 2021 por ter uma finalidade principal, né, e preocupante para a população, que é reduzir a oferta de serviços públicos para a população através do poder público, né, fazendo isso através da concessão, da exploração privada do que hoje é público, né, através de empresas, terceirizações, privatizações. Que já prestam aí um péssimo serviço à população, né? Haja vista as telefônicas, né? Por exemplo, eles partem dessa propaganda de que prestado pela iniciativa privada teria melhor qualidade e melhores condições para a população. Quem usa o transporte público sabe muito bem do que a gente está falando, que essa propaganda não é verdade, né? E essa PEC, além de tentar isso, reduzir os serviços públicos, aumentar a exploração por empresas privadas, ela também visa ter uma outra intenção oculta, né, e preocupante, que é quebrar o regime jurídico único que rege as relações dos servidores com o Estado, né, as relações de trabalho, que significa, né, abrir uma avenida para a substituição, em pouco tempo, do que hoje é um quadro funcional de servidores estáveis, com condições de autonomia, de prestar o seu serviço correto, de acordo com o que prevê a lei, resistindo a tentativas de abuso, de desvios, né? Porque ele tem independência, ele tem estabilidade, substituir esse quadro por um quadro de servidores, de funcionários ou trabalhadores precários, terceirizados ou mesmo indicados pelo político de plantão. O senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, ao defender essa medida, foi muito claro, está aí nas redes sociais para quem puder pesquisar, em dizer que é isso que ele pretende, que o governante, ao assumir, possa nomear toda a sua equipe. E aí não é equipe de gestão, secretários, ministros, é inclusive o corpo funcional que vai prestar esse serviço no dia a dia. A sociedade perde um corpo funcional técnico estável e vai assumir um corpo
pertence ao político de plantão e não o corpo da sociedade de funcionários. Esse é o primeiro ponto e mais preocupante dessa PEC. E a questão do concurso público, como fica? Fica abalado, né? O concurso público, que é um meio de acesso, né, democrático, que o filho do trabalhador pode passar no concurso público, fica completamente fragilizado, porque, pelo que prega essa PEC 32, pouquíssimas carreiras usarão o concurso público como forma de acesso ao emprego no poder público. No geral, vão ser meios precários de seleção, em que a gente já vislumbra e já vê isso na terceirização que acontece já hoje no serviço público, em que o que reina é a indicação política, o apadrinhamento e o afrouxamento das regras que ajudam a combater a corrupção, a conter a corrupção dentro do poder público. O fato do servidor público hoje ser estável ajuda nesse combate. Ele pode resistir a tentativas do seu superior, seja o político, seja o chefe que está vinculado ao político, ele pode resistir, né, em cumprir ordens que são abusivas, que são desviantes. Inclusive, eu queria lhe pedir licença para relatar um fato muito, muito importante, que foi durante a pandemia, né? Quando se estava fazendo aquela maracutaia da compra de vacinas, que queria $1 por cada vacina comprada, um servidor público, né, concursado da Anvisa foi quem denunciou a maracutaia, a falcatrua. E caso ele não tivesse estabilidade, ele não poderia fazer isso. Exatamente, muito bem lembrado. A pandemia, aliás, foi um laboratório de explicação, né, para a população da importância do serviço público, de todo o serviço público, não só o de saúde. O caso da Anvisa é muito bem, né, lembrado aqui, e outros. Né, a Anvisa teve que se pronunciar diversas vezes sobre medicamentos, sobre vacinas, sobre detalhes técnicos de saúde, e sofreu uma pressão brutal, a gente viu isso, foi público, né, do presidente da República, e pôde resistir. O diretor e o corpo técnico da Anvisa ia para a televisão e dava o seu recado com independência, cientificamente fundamentado, independente de pressão do governante. Mas a gente viu isso também no IBAMA, a gente pode citar o exemplo agora da Justiça Eleitoral, que presta um serviço, né, de altíssima qualidade técnica para a população, sofrendo pressão brutal e, independente dessa pressão, funciona tecnicamente de acordo com o que está previsto, com regulamento, com lei, independente de pressão, porque tem condição de fazer isso. Um corpo funcional de trabalhadores na Anvisa, no IBAMA, no INPE, em todos os outros serviços e setores públicos, que não tenha essa condição de estabilidade, que seja indicado, que esteja vinculado à empresa que ganhou uma privatização, ele não tem essa independência. Posso citar um outro caso aqui, se você me permite, Ivan, o caso do Rio de Janeiro, do governo do prefeito Crivella. Ele tinha um monte de funcionário que ele tirava da repartição pública e mandava ir para frente dos hospitais fazer atuação fora da sua atribuição, fazer campanha para ele, fazer campanha fora do seu eixo funcional. Intimidar. Né? Intimidar. Foram chamados até de, não sei se fiscais do Crivella, alguma coisa assim. Um funcionário estável não se submete àquele tipo de coisa. Ele se nega a fazer esse tipo de coisa porque tem condição para fazer isso. E a PEC 32 visa destruir o regime jurídico que permite isso. Essa é a finalidade básica. E reduzir a oferta de serviço público para a população. A gente costuma citar os usuários da educação e saúde, são mais básicas, e segurança, e é verdade que eles também serão afetados, mas todo o amplo, né, a ampla gama de serviços que a população recebe. Na verdade, da sociedade. Pesquisa científica, professores de universidades, fiscalização ambiental, fiscalização do trabalho. A gente tem visto aí crescer o assédio de empresários contra os trabalhadores para que votem no candidato do patrão. A gente tem visto registros de trabalho escravo país afora, e isso significa que foi reduzida a fiscalização ambiental. Com essa PEC 32, isso tende a piorar. Diante desses fatos que você colocou, Gerson, quais serão as medidas que a gente pode esperar por parte dos trabalhadores, dos servidores públicos e da população com relação a esse autoritarismo e essa maneira de rasgar a Constituição Federal? Primeiro, retomar todos os instrumentos e as formas de luta que a gente empreendeu e foram vitoriosos em 2021. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o Sintra-Juf
se integrou ao Fórum Pernambucano em defesa do serviço público. Isso é importante destacar, Ivan, que é uma luta não só dos servidores, você falou bem, né? Os servidores que estão no serviço público estão alertando a população para avisar que é uma pauta da população, a defesa dos serviços públicos gratuitos e de qualidade para todos. Vamos retomar esses instrumentos de luta em Pernambuco e nacional, primeiro denunciando a falsidade da propaganda que o governo usa para defender essa PEC. Ele usa vários dados falsos, você pode pesquisar aí nas entidades sindicais, como que o Brasil tem servidor público demais, que a despesa com o serviço público é alta demais e que o Brasil não tem dinheiro para prestar bons serviços públicos para a população. Tudo isso é falso e o movimento sindical demonstrou isso com dados, um estudo amplo do Estado brasileiro, da carência de profissionais. Qualquer pessoa no município sabe que o seu município tem médico, enfermeiro e professor de menos e não de mais. E todo mundo pode ver que o salário no serviço público, grande parte do funcionalismo está nas prefeituras, é serviço direto à população. Então, há uma propaganda enganosa sobre isso, a gente vai retomar a luta de denúncia dessa propaganda e de mobilizações junto aos parlamentares. Fizemos isso, alertando as categorias todas para os parlamentares que defenderam essa PEC e outras medidas regressivas do Congresso Nacional e as mobilizações que o movimento sindical deve fazer e em sendo levada adiante essa ideia, né, de pautar novamente essa PEC, inclusive com paralisações, com mobilizações e com contato com a população para explicar, né, o quão lesivo é essa proposta para a própria população. Ok, Gerson, muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a todos.